Fala pessoal, vamos hoje, aqui é o canal Café com História, vamos hoje para a segunda parte do livro The Prize, né? Daquela história que a gente estava contando. Hoje a gente vai entrar no momento início da Segunda Guerra, entre guerras e até o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Entender um pouco mais desse momento, que foi o momento onde o mundo já entendeu, né, a estratégia, a importância estratégica que tinha o petróleo. Tá bom? Passando então aqui. Então, passando aqui, então os principais momentos, né, que a gente vai tratar hoje são a primeira parte, a Primeira Guerra Mundial, né, de 1914 a 1916, o papel do petróleo no conflito, depois o entre-guerras, como a gente havia falado, onde você tem a dissolução de impérios, você tem a formação de novos países, e o papel das grandes companhias de petróleo nessa época aí. Tá? E a Segunda Guerra Mundial, a importância das fontes de petróleo na condução do conflito. Bem, então, começando com a Primeira Guerra Mundial. A gente tinha um fato muito interessante aí, que é a Marinha Britânica, né, boa parte dela, quase toda ela, era movida a carvão. Por quê? Né, vamos entender o motivo aí. A Inglaterra era um grande produtor de carvão e várias minas no país inteiro. Até hoje acho que é bem menos, tá? Se eu não me engano. Mas a frota toda da Inglaterra então era adaptada para carvão. Então você teve o Churchill, né? Acho que ainda durante o conflito mesmo, falando, o Churchill era o primeiro Lorde do Almirantado lá, como se fosse um ministro da Marinha, né? Vamos colocar assim. E ele já, né, nessa época, já falava da importância do petróleo para você ter uma maior manobrabilidade dos navios, principalmente em conflitos diretos, né? Conflito direto, seja navio emparelhado ou navio a um curto e médio prazo, onde você possa lançar projéteis, né? E aí seria um conflito direto nessa época da Primeira Guerra Mundial aí, né? Então você mudar a frota britânica do carvão para o petróleo. A Inglaterra não era produtora de petróleo naquela época, tá? Vamos colocar aqui. Então você iria ter uma grande desestabilização do governo, uma grande desestabilização de como era a situação, do status quo, e, claro, causar impopularidade do governo naquela época, né? Tá, e tem outro fato interessante. A Alemanha, né? A Alemanha no processo de formação, formação do país, como a Alemanha como a gente tem hoje, ele foi capitaneado pela Prússia, né? A Prússia era um estado que ele tinha, boa parte dele era mais no leste do país, até um pouco da costa da Polônia. A Prússia tinha esse território, né, esse território, e tinha também um território lá no Vale do Ruhr, que tinha carvão, tinha aço, não tinha ferro, né? Então muitas indústrias foram se instalar ali. Então a Prússia era um grande estado industrial por causa disso, porque nos territórios dela tinha tanto recursos como indústria de transformação, para poder fazer para poder utilizar esse potencial industrial aí, né? Então, e como a Alemanha já veio meio que atrasada, né? Então ela já conseguiu fazer uma certa modificação na frota dela para adequar ela a motores de propulsão a petróleo, tá? Então você, como a gente vai ter alguns conflitos da Primeira Guerra Mundial, você vai ter uns conflitos diretos entre a Marinha Britânica e a Marinha Alemã, onde a Marinha Alemã, por ter proporção a petróleo com uma eficiência energética, como você está vendo aqui, a gente vai ter uma vitória da Marinha Alemã em alguns casos de confronto direto entre essas duas potências aí, tá bom? Então, mesmo a Inglaterra tendo aí encoraçados, navios grandes, de grande porte, a Marinha Alemã, por ter navios mais rápidos, mais manobráveis, ela vai conseguir ter essa vitória em confrontos diretos. Tá bom? Esse foi o grande X da Primeira Guerra Mundial com relação ao petróleo. Tá bom? Fala pessoal, então com o fim da Primeira Guerra Mundial, você tem logo em seguida, né, a fase de reconstrução da Europa, certo? Para isso ela pegou muitos empréstimos americanos
E com reconstrução, claro, você precisa ter se aumenta a energia, né? Você precisa de mais energia, né? Você tem uma demanda maior, não é aquela demanda normal que a gente tem em outros tempos, mas uma demanda em fase de reconstrução, ou seja, talvez o dobro, né? O triplo, enfim, tem mais do que uma demanda normal. Nessa época também você começa a ter a sociedade de consumo nos dois lados do Atlântico. Bem, os Estados Unidos ele tinha uma política um pouco mais isolacionista, certo? Enquanto que a Europa também, depois da Primeira Guerra Mundial, você teve os países vencedores, né? Você teve a França, a Inglaterra, os Estados Unidos lá no outro lado do Atlântico, mas ainda assim, numa fase de reconstrução, você teve uma sociedade que foi buscando um pouco mais de bens materiais, bens duráveis, você teve o carro que está se popularizando cada vez mais agora, então, é claro, uma escala reduzida, né, mas vai se popularizando. Então você tem uma sociedade de consumo nos dois lados do Atlântico e isso, claro, impulsiona a demanda por energia, no caso o petróleo, né, que vai se consolidando aí como uma das fontes principais de energia do mundo. Nessa nova dinâmica mundial, você tem, com o fim da Primeira Guerra, essa cisão do Império Otomano, né? O Império Otomano tinha sob seu domínio grande parte lá do Oriente Médio, tá certo? E com o fim com o esfacelamento do Império Otomano, Turco-Otomano, você tem as áreas ficando sob os territórios, né, ficando sob área de influência dos vencedores da Primeira Guerra Mundial, ou França ou Inglaterra principalmente. Uma vez que os Estados Unidos ele tinha uma política um pouco mais isolacionista, ou então no jardim dele, né, que tinha áreas de influência no Pacífico, algumas regiões do Pacífico, né, mas aquelas áreas eram consideradas áreas de influência da França e Inglaterra, certo? Foi criado nessa época também o Iraque, pelos britânicos. O Iraque, na verdade, ele foi criado não porque existia uma cultura iraquiana, uma monarquia na região, não. O Iraque, na verdade, foi uma delimitação de áreas com grande concentração de campos de petróleo, ou grande concentração de potencial petrolífero, tá? Campos com grande potencial petrolífero, principalmente delimitada pelos britânicos, tá bom? E o Iraque, na verdade, eram regiões, o norte, ele tem uma cultura, tem um pessoal, cultura curda, né? O pessoal lá é de origem curda, com religião xiita, enquanto que o sul é um pouco despovoado, mas algumas regiões você tem parte que é xiita, árabes xiitas, como você também tem uma minoria que na verdade tem sido a elite do país, na verdade, já desde a fundação, que é uma elite sunita árabe que fica concentrada na verdade numa região que é mais perto do centro do país, tá bom? Bem, então você não tem uma monarquia quem foi o primeiro monarca do Iraque, né? Os britânicos colocaram lá, né? Teve esse plano de colocar lá o príncipe Faisal da linhagem saudita. Então ele foi colocado lá. Só que tem um negócio, né? Você não tem você colocou um príncipe lá, um novo rei do Iraque, né? Só que você não tinha laços não existia uma monarquia local, não existia uma elite local. Foi tudo meio que arranjado, né? Não existia raízes que ligassem o monarca, né, o novo monarca, à região. Então, não durou muito essa região. Esse monarca, né, a monarquia foi destronada. E você teve agora, no caso, uma república, tá? Só que uma república também, você imagina, né? Um país com vários grupos étnicos, né? Onde vários grupos étnicos, onde tinha apenas uma elite de um grupo específico, de uma religião específica, de uma cultura específica que está dominando, principalmente os campos de petróleo, que são a principal riqueza do país. Vai ter embate, né? Então você virou uma república, mas a república sempre com golpes, sempre com mudança de ditadores, sempre num regime muito, muito autocrático, tá bom? Esse foi o padrão do Iraque, né, de república, só que sempre com regime autocrático, com golpes, uma hora um governante, outra hora outro governante, foi mais ou menos isso.